Você já parou para pensar que a Bíblia é tipo um manual da vida? E dentro dela tem um livro que é praticamente um guia prático para tomar decisões mais sábias, o livro de Provérbios, escrito na sua maioria por Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu, e esse livro é cheio de conselhos que falam com a gente até hoje. E se você quer viver com mais propósito, fazer escolhas melhores e evitar algumas dores desnecessárias, fica até o final do vídeo e presta atenção nessas 3 lições de Provérbios que podem transformar sua forma de enxergar a vida. Bom, o livro de Provérbios é um dos livros mais poéticos da Bíblia. Ele reúne conselhos práticos e espirituais sobre como viver com sabedoria, justiça e equilíbrio. Seus ensinamentos abordam temas como trabalho, palavras, relacionamentos, escolhas e o temor a Deus. Com frases curtas e diretas, Provérbios é um guia atemporal para quem busca viver de forma sábia e agradável a Deus. Lição 1. A verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. A primeira e mais fundamental lição do livro de Provérbios é que a sabedoria verdadeira começa com o temor do Senhor. Mas o que isso significa na prática? E não se trata de ter medo de Deus no sentido de pânico ou terror. O temor do Senhor na Bíblia é um profundo respeito, reverência e reconhecimento de quem Deus é, justo, santo, poderoso e soberano. É o entendimento de que Ele não é apenas um detalhe na vida espiritual, mas o fundamento sobre o qual tudo deve ser construído. Esse princípio ele nos ensina que sabedoria não é apenas ter inteligência ou conhecimento. Uma pessoa pode ter diversos diplomas, falar bem, ser estrategista e mesmo assim fazer escolhas tolas, se não tiver Deus como referência. Provérbios nos mostra que o começo de toda sabedoria verdadeira não está na escola, na experiência ou nos livros, mas em reconhecer que Deus é o Criador da vida e que Ele estabeleceu princípios para o nosso bem. Quando tememos o Senhor, passamos a enxergar o mundo de forma diferente. Nossas decisões deixam de ser guiadas apenas por sentimentos passageiros, impulsos ou vontades egoístas. Começamos a perguntar: isso agrada a Deus? Ou o que a palavra diz sobre isso? Esse tipo de pergunta nos protege de muitos erros e nos direciona para caminhos mais seguros. Além disso, o temor do Senhor produz algo essencial: humildade. Ele nos lembra que não sabemos de tudo e que precisamos de direção e que há alguém maior que nós. Isso nos afasta da arrogância, do orgulho e da autossuficiência, atitudes que, segundo Provérbios, levam à queda. Outro ponto importante é que o temor do Senhor também gera obediência. Não é só sobre quem Deus, mas sobre respeitar e seguir os seus caminhos. É uma escolha consciente de viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando, porque sabemos que tudo o que fazemos importa para Deus. Essa postura atrai bênçãos, sabedorias e paz para a nossa vida. O Provérbios nos alerta: quem despreza o temor do Senhor, despreza a própria sabedoria. Ou seja, quem vive ignorando a Deus, se torna insensato, por mais esperto que pareça ser. A vida, mais cedo ou mais tarde, cobra um alto preço da falta da sabedoria. Então, se você quer viver uma vida com propósito, equilíbrio e decisões certas, comece com essa base: tema ao Senhor, não por obrigação, mas por amor e respeito. Esse é o primeiro e mais poderoso passo rumo à verdadeira sabedoria. E a segunda lição é: escolha bem as suas companhias. E eu vou usar como base Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A segunda grande lição de vida em Provérbios é clara, direta e muito prática. As pessoas com quem você anda influenciam diretamente quem você é. Em outras palavras, suas amizades moldam sua mentalidade, suas atitudes e até mesmo seu destino. Isso pode parecer simples, mas é uma das verdades mais poderosas da vida e muitas vezes esquecida. Provérbios 13:20 nos apresenta um contraste. Se você andar com sábios, vai se tornar sábio. Mas se escolher andar com pessoas tolas, sem direção ou valores, inevitavelmente você vai enfrentar consequências negativas. E isso não é uma ideia religiosa, é uma ideia observável. As influências ao nosso redor nos puxam para cima ou para baixo, mesmo sem perceber. Sábio, segundo a Bíblia, não é só quem tem conhecimento, é quem teme a Deus, quem vive com integridade e quem busca fazer o certo mesmo quando é difícil. Andar com esse tipo de pessoa nos desafia a crescer, nos inspira a melhorar e nos protege de muitas armadilhas. Por outro lado, pessoas tolas, aquelas que ignoram os princípios, vivem por impulso ou desvalorizam o que é certo de verdade, acabam nos contaminando com atitudes destrutivas, ainda que muito sutilmente. É por isso que Provérbios valoriza tanto a sabedoria relacional. Nossas escolhas não são feitas no vácuo, elas são moldadas pelo ambiente em que vivemos e pelas vozes que escutamos.
Se você se cerca de pessoas que zombam da fé, desrespeitam os princípios e vivem de aparência, e alimentam o ego acima de tudo, isso começa a parecer normal para você. Aos poucos, sua sensibilidade espiritual diminui, suas prioridades mudam, e quando você menos espera, você acaba colhendo os frutos amargos de decisões ruins. Por outro lado, quando você caminha com gente que honra a Deus, que enfrenta a vida com responsabilidade e maturidade, que te encoraja a fazer o certo mesmo quando é difícil, esse ambiente gera crescimento, força e sabedoria. É como andar com uma vela acesa. Mesmo que sua chama esteja fraca, ela pega fogo da outra. Relacionamentos saudáveis acendem a nossa luz. É importante lembrar que essa lição não é um chamado para você se isolar. Jesus se relacionou com os pecadores, mas tem uma diferença entre amar as pessoas e permitir que elas sejam a principal influência na sua vida. Provérbios está falando sobre convivência intencional, sobre quem você escolhe como referência, conselheiro e companhia. Por isso, reflete agora. Com quem você mais anda? Quais são as pessoas que mais falam na sua mente e no seu coração? Elas te aproximam de Deus ou te afastam? Elas te empurram para cima ou te puxam para baixo? No fim das contas, andar com os sábios não é apenas sobre amizade, é sobre direção de vida. E essa escolha está nas suas mãos todos os dias. Quem você escolhe ter por perto é um reflexo de quem você está se tornando. Então escolha com sabedoria. Terceira lição: domine suas palavras. Elas têm poder. E como base para essa lição, eu vou usar Provérbios 18:21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A terceira grande lição do livro de Provérbios nos confronta com algo que usamos todos os dias quase sem pensar: nossas palavras. Para a Bíblia, falar não é só emitir sons ou expressar opinião. As palavras carregam um poder profundo capaz de curar ou ferir, de levantar ou derrubar, de trazer vida ou gerar morte, espiritual e física. Provérbios 18:21 é um lembrete impactante. O que sai da sua boca não é neutro. Existe poder real no que você diz, tanto para você, tanto para quem escuta. Isso se aplica em todas as áreas: relacionamentos, decisões, autoestima, fé e futuro. As palavras que você repete com frequência constroem a sua realidade e moldam a sua visão do mundo. Se você vive dizendo: eu não consigo, isso nunca vai dar certo, ninguém me valoriza, essas palavras começam a criar um ambiente de fracasso, dúvida e medo dentro de você, e o contrário também serve. Palavras de fé, de coragem e de verdade firmadas abrem espaço para o crescimento, esperança e transformação. O que você fala, você alimenta, e o que alimenta, cresce. Provérbios está cheio de conselhos sobre o uso da língua. Ele alerta contra a fofoca, contra a mentira, as palavras impensadas, a crítica destrutiva e até as pessoas que falam demais. Por outro lado, ele valoriza o silêncio na hora certa, o conselho sábio, o elogio sincero e a correção feita com amor. O sábio sabe quando falar, e mais ainda, quando ficar quieto. Dominar a língua é um sinal de maturidade espiritual. Tiago, no Novo Testamento, chega a dizer que quem domina a própria língua é capaz de controlar o corpo inteiro. Ou seja, se você consegue controlar o que você fala, você está no caminho de dominar a sua vida. Mas dominar a língua não é só uma questão de autocontrole. É uma decisão de viver com intenção. É reconhecer que cada palavra é uma semente. Algumas criam pontes, outras cavam buracos. Algumas geram vida, outras deixam marcas que duram anos. E muitas vezes os relacionamentos mais destruídos não foram abalados por ações, mas por pequenas palavras mal escolhidas. Essa lição também nos ensina a falar com propósito. Falar para encorajar, para ensinar, para orientar e para amar. Palavras bem usadas podem curar um coração ferido, restaurar um amigo, fortalecer alguém que está prestes a desistir. E isso não existe nada grandioso. Às vezes estou com você, Deus não te esqueceu, ou vai ficar tudo bem, já muda o dia de alguém. Por isso, antes de abrir sua boca, pare, reflita o que você está prestes a dizer. Traz vida ou traz morte? Ajuda ou atrapalha? Aproxima de Deus ou afasta? Dominar as palavras é mais do que falar bonito. É falar com sabedoria. E Provérbios nos convida a usar esse poder com responsabilidade e propósito. Afinal, quem aprende a controlar a língua começa a mudar tudo ao seu redor. O livro de Provérbios é mais do que uma coleção de frases sábias. É um manual prático para quem deseja viver com propósito e maturidade. Nessas 3 lições, a gente vê que fundamentos transformam a nossa forma de viver e reconhecer Deus como o princípio de toda a sabedoria, escolher com cuidado as pessoas que nos cercam e usar nossas palavras com intenção e responsabilidade. Esses ensinamentos não são teóricos nem distantes, eles tocam a vida real, o cotidiano, os desafios que a gente enfrenta no trabalho, nas amizades, nos pensamentos e nas escolhas.
A sabedoria bíblica não é só um adorno religioso, é um alicerce firme para construir uma vida sólida mesmo em meio ao caos. Então, se você quer crescer de verdade, evitar erros desnecessários e viver com mais clareza e direção, comece por aqui. Tema ao Senhor. Cerque-se de pessoas que te desafiem a ser melhor e cuide daquilo que sai da sua boca. Pode parecer simples, mas essas atitudes repetidas com constância têm o poder de transformar o seu futuro. Provérbios nos mostra que sabedoria não é algo reservado para as pessoas velhas e estudiosas. É para todos que estão dispostos a escutar, aprender e praticar. E esse caminho começa com uma escolha: viver de forma intencional, com os olhos em Deus e o coração aberto para crescer. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o seu like. Se você não entendeu alguma coisa, deixa aí nos comentários. E é isso. Até a próxima.